Olá, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula 3 de juros compostos. Agora nós veremos como resumir o que foi feito de cálculo empiricamente. Então aqui está o cálculo empírico, onde transformamos R$ 1.000 da data zero num montante de R$ 1.215,51 na data 4. A evolução do juro passo a passo, conforme foi feito na aula anterior, ou nessa mesma aula, mas na primeira parte do vídeo. E agora vamos criar a fórmula a partir do que foi feito. Para isso, chamaremos o primeiro saldo de montante 1, o segundo saldo de montante 2, 1.102,50, o terceiro saldo de montante 3, 1.157,63, e o último de montante 4, ou simplesmente montante, pois é esse que nos interessa. Esse é o valor que buscamos e que desejamos calcular. Então, vamos ver, ou tentar criar a fórmula passo a passo, montante a montante. Montante 1, montante 2 e montante 3. Então, o que é o montante 1, que nós já sabemos que é 1.050? Ou seja, qual procedimento de cálculo, qual conta nós fizemos para chegar a esse resultado? Nós fizemos, nesse caso, para chegar em 1.050, o montante, o principal, aliás, né, que é 1.000, mais o próprio principal, que é 1.000, vezes a taxa. Então, montante 1 igual a principal mais principal vezes taxa. Nesse caso, temos uma soma com dois termos em comum. Assim, podemos reescrever que o montante 1 é igual ao principal em evidência, que multiplica um fator. Como chegamos nesse fator? P dividido por P é igual a 1. P vezes I dividido por P é 1 vezes I. Como um elemento neutro na multiplicação, então mais I. Ou seja, o montante 1 é igual ao principal vezes o fator de capitalização de um período. Agora vamos ver como chegamos no resultado do montante 2, o F2. F2 é igual ao F1, que é 1.050, mais 1.050 vezes 5%. E com isso chegamos em 1.102,50. Então, montante 2 é igual ao primeiro montante, que é 1.050, mais o primeiro montante, que é 1.050, vezes a taxa. Notem que novamente temos a soma de dois termos com um elemento em comum entre eles, que é o elemento F1. Assim, podemos reescrever que F2 é igual a F1 em evidência, que multiplica um fator. Que fator é esse? F1 dividido por F1, 1. Mais F1 vezes I dividido por F1, mais I. Então, temos que o segundo montante é o primeiro, mais o primeiro vezes 5%. Só que notem, o F1 já foi escrito em função do principal. F1, que está aqui, é igual ao principal, que multiplica 1 mais a taxa. Então, no lugar desse F1 que aqui está, podemos substituir P, que multiplica 1 mais I. E assim teremos que F2 é igual a P, que multiplica 1 mais I, isso acaba de substituir o F1, vezes 1 mais I, vezes 1 mais I, que já estava ali paradinho. Então, o F2, escrito em função do principal, é igual ao principal, que multiplica um fator de capitalização de um período, mais o fator de capitalização, mais não, né? Multiplicado pelo fator de capitalização de mais um período. Agora vamos para o F3, que é 1.157,63. O F3 é igual ao F2
que é 1.102,50, mais o F2, ou seja, 1.102,50 vezes a taxa. Novamente, temos a soma de dois termos com um elemento em comum entre eles. Então, podemos escrever que o F3 é igual ao F2, que multiplica um fator de capitalização. F2 dividido por F2, 1, mais F2 vezes I dividido por F2, I. Só que notem, aonde temos F2, já temos o F2 escrito em função do principal. Então, podemos substituir esse F2 por P, que multiplica 1 mais I, vezes 1 mais I. E assim teremos o F3 escrito em função do principal, que é principal que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I. E agora vocês já devem perceber como vai ficar o montante final, ou F4. F4 é igual a F3 mais F3 vezes I. Assim, temos que F4 é igual a F3, que multiplica 1 mais I, pois ficou em evidência. Só que o F3 já foi escrito em função do principal. Então, podemos escrever o F4 também, que é igual a principal, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, que multiplica 1 mais I, e, finalmente, multiplicando 1 mais I. Notem agora que, independente do número de períodos que tivermos, podemos sempre escrever o valor futuro em função do valor presente. E o número de períodos que tivermos para esse valor do futuro vai determinar o número de fatores de capitalização. Vejam, no primeiro montante temos um fator, temos o principal multiplicando por um fator de capitalização de um período. No montante do segundo período, temos o principal multiplicado por 2 períodos de capitalização. No terceiro, 3 fatores de capitalização. E no quarto, 4 fatores de capitalização. Então, podemos escrever que o montante é igual ao principal que multiplica 1 mais I para N fatores de capitalização. Por que esse N está no expoente? Porque aqui temos que 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I, 1 mais I é uma base. E temos uma multiplicação de potências cujas bases são iguais. Então, conservamos a base e elevamos ao número de expoente. Então, o F4, por exemplo, é igual ao principal, que multiplica 1 mais I, elevado à quarta potência. Então, o F para o enésimo período é igual ao principal, que multiplica 1 mais I, elevado a N. Essa é a fórmula principal do regime de juros compostos. Todas as outras derivam dela. Se isolarmos o P, por exemplo, derivando dela, temos que P é igual ao montante que divide 1 mais I elevado a N. Se o nosso desejo é isolar a taxa, temos que I é igual à raiz enésima da relação entre o montante e o principal, menos 1. E por último, se o nosso desejo é isolar o N, temos um cálculo logarítmico. Ou seja, temos o log de F sobre P dividido pelo log de 1 mais I. Na próxima aula, aprenderemos a trabalhar com a memória da calculadora para esses cálculos e, na sequência, para aqueles que optaram por trazer a calculadora financeira, como faremos isso sem precisar do auxílio da fórmula ou sem precisarmos do fluxo de caixa para fazer empiricamente, pois a calculadora financeira já tem pré-embutido as funções ou essas fórmulas no seu circuito, na sua memória. Um grande abraço e até a próxima aula.